Olá! Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 9. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui levando a Tua palavra, Senhor, ensinando a Tua palavra. Hoje vamos estudar o capítulo 9 do livro de Gênesis e que o Senhor possa dar entendimento a cada pessoa que vai ouvir e ver esse vídeo, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver o capítulo 9 do livro de Gênesis, que diz assim, começa assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse. Isso, Noé e seus filhos já tinham saído da arca, todos os animais já tinham saído da arca. E aí Deus fala com Noé e todos os seus filhos e diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus começa a dar algumas ordenanças, algumas recomendações a Noé e a seus filhos, porque Deus, Ele quer dar continuidade à humanidade, e por isso que Ele diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, porque isso, Deus, era como se Deus estivesse lembrando a mesma bênção, a mesma promessa que Deus disse a Adão e Eva, no Jardim do Éden, destacando a importância da procriação e da expansão da humanidade. Porque depois do dilúvio, a humanidade, iria recomeçar, tudo agora iria recomeçar. A humanidade, juntamente com todos os animais, tudo que era vivo e que Deus trouxe, que atravessou o dilúvio, agora Deus vai dar em continuidade ao projeto de criação que Ele criou lá no Éden, E aqui Deus está encorajando a Noé e sua família a cumprir o propósito original da sua criação. Porque Deus, Ele permite que Noé e seus descendentes, aqui nós estamos vendo que Ele dá uma ordenança também, que Ele permite agora que Noé e seus filhos possam comer da carne dos animais, porque antes era proibido. Antes não era permitido antes do dilúvio, é tanto que ele diz assim, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, que significa dizer que as pessoas antes do dilúvio, elas se alimentavam da erva, ou seja, dos frutos das árvores, de toda a plantação, de toda planta frutífera, eles eram o alimento, era vegetais. A carne, ela passou a ser consumida depois do dilúvio. E Deus diz assim, agora Deus dá uma recomendação, Ele diz assim: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus agora começa a fazer uma recomendação, dizendo que a carne poderia ser comida, o alimento da carne as pessoas poderiam comer, agora o sangue não, porque ele diz que o sangue representa a vida, representa vida. Então ele ordenou que as pessoas não se alimentassem do sangue dos animais. Agora, isso foi no Antigo Testamento, essa ordenança de Deus, mas no Novo Testamento, será que tem alguma coisa que recomenda a nós hoje a não comermos sangue? Existe uma recomendação lá no livro de Atos, no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 28 a 29, ele diz, depois de Paulo, juntamente com todos os apóstolos, depois deles fazerem uma discussão sobre as leis do Antigo Testamento, então uma das recomendações que eles fazem é não comer carne, abster-se de carne.
Nós podemos ir até lá em Atos, no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 29, diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados. Então, é uma recomendação que os apóstolos estavam fazendo aí nessa reunião, né, dessa reunião sobre uma controvérsia sobre as leis do Antigo Testamento. Então, eles recomendam que as pessoas não se alimentassem do sangue dos animais. Agora, que hoje é proibido comer? Não, mas a pessoa pode atender a essa recomendação dos apóstolos, né? Já se referindo também a esta recomendação que Deus fez no Antigo Testamento, sendo que no Novo Testamento não se pode pensar que isso seja um mandamento que nós temos que obedecer. Não, a proibição ela era só uma recomendação que os apóstolos, eles estavam aqui, quando eles se reuniram quando eles fizeram essa reunião, eles não impuseram a proibição de comer sangue como lei, nem comentaram mais sobre ela como fizeram sobre a idolatria e imoralidade sexual. Então, significa dizer que foi apenas uma recomendação. Então, cabe a cada um de nós hoje querer obedecer essa recomendação que está no livro na Bíblia, no livro sagrado, ou não. Não é porque você pode comer sangue de animais que você não vai ter a sua salvação, não. Mas Deus, ainda no versículo 5, ele diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Porque Deus está fazendo aqui uma analogia entre o sangue do homem e o sangue do animal. Então, por isso que ele recomenda não se comer sangue dos animais. Porque é como se ele estivesse fazendo uma analogia a respeito do sangue humano. Quando uma pessoa mata o outro, o sangue daquela pessoa que matou, ela pode ser requerida, pode ser cobrada por outra pessoa. Ele fica devendo a sua vida. Por quê? Porque ele tirou a vida de alguém. E Deus, ele não permite que ninguém tire a vida de ninguém, porque só ele é quem pode tirar a vida. Ou seja, ninguém pode tirar a vida de alguém, só ele. Então, a proibição de derramar o sangue humano é enfatizada aqui nessa promessa, porque Deus declara para aqueles que derramarem o sangue de um homem, terão seu próprio sangue derramado por outros homens. E isso estabelece o princípio da justiça e do respeito à vida humana, né? A partir daí começa o direito, né? O direito à vida. Deus está estabelecendo uma base ética aqui sobre a convivência humana após o dilúvio, destacando a gravidade do homicídio, porque antes, né, era uma perversidade, uma perversão tão grande na humanidade que Deus teve que tomar essa decisão de extinguir, exterminar todos os seres humanos, todos os seres vivos. E agora essa promessa de Deus a Noé nos mostra sua preocupação com a ordem, com a moralidade dessa nova criação após o dilúvio. Por isso que Deus está reafirmando sua autoridade e seu desejo que a humanidade viva de acordo com os seus princípios. Ele está aqui oferecendo orientações claras sobre como os seres humanos devem se relacionar com ele, com Deus e com os outros, ou seja, que houvesse uma harmonia entre os seres humanos, entre a sociedade, né? Aí Deus fala assim, no versículo 6, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com
todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Aí Deus está dizendo que ele estabelece uma aliança. Agora Deus quer que a humanidade ela realmente permaneça, né? Não chegue ao ponto de como chegaram antes, que Deus teve que eliminar, né? Então essa promessa de Deus revela a graciosa natureza de Deus, né? Porque apesar do julgamento que foi o dilúvio, porque foi um julgamento por parte de Deus, Deus ainda está disposto a dar uma nova chance à humanidade que ele criou. Ele está refazendo agora essa humanidade, está dando oportunidade para que a humanidade possa ser recriada, porque ele não desiste de seus planos para a criação e ele continua a abençoar, a cuidar de Noé e sua família. Inclusive, a promessa do pacto é uma demonstração de amor e de misericórdia para com Deus. E ele também nos lembra, né, que ele está presente, disposto a guiar e proteger aqueles que o buscam. E Noé aqui encontrou graça aos olhos de Deus, e essa graça ela continua sendo derramada sobre ele e sua família, assim como sobre toda a humanidade. Ou seja, a promessa de Deus aqui nesse capítulo 9 é que Deus enfatiza a importância da procriação, do respeito à vida e da justiça, ao mesmo tempo que ele revela a sua graça e sua misericórdia para com todos, né? E isso nós vemos que ele demonstra esse cuidado, porque ele reafirma a sua aliança, não só com Noé, com seus filhos, mas com todos os animais, com todo ser vivente. É uma aliança dele que ele faz com a humanidade que agora está sendo formada, né, que vai ser formada a partir de Noé. E ele continua dizendo assim, no versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, ou seja, Deus agora promete que não vai mais mandar água para destruição, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ele está prometendo que a terra nunca mais será destruída com água. E disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aqui nós estamos vendo que é a aliança, é o pacto que Deus faz com toda a humanidade através de um arco, que é o pacto do arco-íris. Aqui em Gênesis, né, nós vemos Deus mostrando, né, falando diretamente com Noé e seus filhos, reafirmando a promessa feita a Noé anteriormente. Agora Deus está declarando que estabelecerá um pacto, não apenas com Noé, mas com toda a criação, incluindo os animais. Isso demonstra que sobre essa promessa divina, que não se limita apenas à humanidade, mas estende toda a criação de Deus, ou seja, todas as pessoas que agora possam ver esse arco, porque o símbolo aqui desse pacto é o arco-íris, né? Ele diz assim que formará um arco, que será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Ou seja, é um símbolo de esperança e renovação. Ou seja, toda pessoa que olhar para o céu e ver o arco-íris vai estar lembrando dessa promessa que Deus fez lá a Noé e a toda a humanidade, que ele não mais iria destruir a terra. Ou seja, ele nos lembra da fidelidade, esse pacto do arco-íris, ele nos lembra da fidelidade de Deus e as suas promessas e da sua graça inabalável. É como uma aliança que Deus faz com todos os seres vivos, porque Deus mostra sua disposição de recomeçar
e oferecer uma nova chance à humanidade. Ou seja, isso reflete o caráter amoroso de Deus, que está sempre disposto a perdoar e restaurar tudo aquilo que se destruiu, que se quebrou. Porque o pacto do arco-íris é isso, é a importância da criação, da preservação da criação de Deus, né? Ou seja, Deus está comprometido com a manutenção do equilíbrio ecológico e da ordem na Terra. Ele não apenas preserva a humanidade, mas também os animais. Ele mesmo diz que faz uma aliança, não só com os seres vivos, mas também com os animais, com tudo aquilo que é vivo, com toda a criação. Então, isso nos lembra de como nós somos administradores aqui da Terra, do que Ele criou, de cuidar e preservar o meio ambiente que Ele nos confiou. O arco-íris também ele serve como uma unidade de reconciliação, porque Deus está restaurando sua relação com a humanidade. Após o dilúvio, Ele está restaurando aquilo que foi danificado, porque a sua aliança com a humanidade ela foi quebrada, né? Agora, Deus não impõe condições ou exige algo em troca de sua promessa, né? Sua fidelidade é absoluta e sua promessa é irrevogável. Isso nos lembra que a salvação é através da graça, né? Ou seja, o arco-íris é um evento profundo, significado, tem um grande significado espiritual e é simbólico, né? Porque ele nos ensina sobre a fidelidade de Deus, sua graça inabalável, seu compromisso com a criação, porque Deus está reafirmando o seu compromisso de continuar crendo e acreditando naquilo que Ele criou, né? E então nós vemos aqui que todo o capítulo 9, ainda no versículo 14, diz assim: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. No versículo 17 diz: disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então aqui está esse pacto que Deus fez através dele colocar um arco-íris no céu, para que toda pessoa, quando olhar para o arco-íris, lembrar da fidelidade de Deus para com sua criação, de não mais destruir a humanidade com o dilúvio. No versículo 20, ainda continua a respeito da vida de Noé depois da saída da arca, porque depois que ele sai, ele vai constituir, ocorre a procriação, ou seja, seus filhos vão procriar. Aí no versículo 20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. Essa maldição de Canaã é um trecho que fala a respeito dessa descendência dos seus filhos, né? Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé foram os filhos de Noé. Então, o que Cã, esse procedimento de Cã, o filho mais novo, que ele fez com seu pai, vendo seu pai embriagado, né? Eles embriagaram, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Ou seja, Noé se embriagou com vinho e seus 3 filhos, vendo a nudez do pai, tomaram uma capa, os seus 2 filhos, Sem e Jafé, tomaram uma capa e puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse:
Então a gente vê aqui que quando esse trecho aqui, né, que a gente vê que os filhos de Noé demonstraram, os dois filhos de Noé, Sem e Jafé, quando viram aquela situação, fizeram algo, levaram uma capa para que Noé pudesse se cobrir, diferente de Cã. Cã foi o primeiro que viu o pai embriagado e nu dentro de sua tenda, e ele não faz nada, ele decide contar aos seus irmãos. Então são os irmãos Sem e Jafé que fazem um procedimento com referência, demonstrando respeito e reverência por seu pai, é que decidem cobrir a nudez dele. Enquanto que Cã não teve nenhum ato com relação a cobrir a nudez de Noé. Então, quando Noé descobre, quando ele se acorda, ele sabe do ocorrido, então ele profere uma maldição sobre seu filho Cã, que era o filho mais novo, e isso, os seus descendentes que vão habitar numa terra chamada Canaã, essa terra, ela é como se fosse uma terra maldita, porque o próprio Noé diz que maldito seja Canaã, servo dos servos, seja para seus irmãos. Ou seja, essa maldição tem sido um ponto de controvérsia até hoje, porque parece que indicar que a descendência de Canaã seria subjugada e serviria à descendência de seus irmãos. Então, isso ocorre uma discussão de que os descendentes de Cã, que eram os habitantes de Canaã, por causa de Cã, seriam subjugados, ou seja, eles estariam sob o domínio dos seus dois irmãos. Mas isso é mais uma discussão, né? Porque essa história da maldição de Canaã, ela serve apenas para enfatizar um contraponto com relação ao que aconteceu antes, quando Deus faz um pacto do arco-íris com toda a humanidade, falando da restauração da relação entre Deus e a humanidade, enquanto a maldição de Canaã reflete as tensões familiares e as consequências do pecado humano, porque isso se reflete para dizer que o pecado ainda continua na natureza do homem, ou seja, o homem continua com a natureza caída. Então, isso que aconteceu é para demonstrar que o homem continua tendo uma natureza caída. Por isso que houve essas tensões familiares dentro da casa do próprio Noé. Isso também nos lembra da importância do respeito aos pais, da reverência pelas autoridades familiares, ou seja, Sem Jafé, ao cobrir a nudez de seu pai, ele evita olhar para ele, demonstrando um profundo respeito por ele, mesmo em sua vulnerabilidade. Ou seja, isso nos ensina a honrar nossos pais, a cuidar deles, tendo cuidado com referência à sua dignidade, sabendo que eles são pessoas dignas e que nós devemos honrar essa dignidade com respeito, né? Então, por isso que essa maldição de Canaã que Noé faz com relação a seu filho é um tema que levanta discussão sobre a relação entre pais e filhos, respeito às autoridades familiares. E é importante abordar essa passagem para que ele entendesse sobre a discriminação, a opressão racial, porque ela também nos lembra da importância de valorizar o respeito pelas autoridades familiares e de buscar a reconciliação e a graça de Deus, como vimos no Pacto do Arco-Íris, quando a gente falou sobre o Pacto do Arco-Íris. Então, isso nos leva a falar e a lembrar que, mesmo Noé, aconteceu isso na família de Noé, e Noé, por causa disso, ele dá essa maldição, para que nós possamos lembrar que também existe uma aliança de Deus com os homens.
mas que aquele que rejeita essa aliança de Deus, do homem com Deus, vai ter consequências, né? Porque todos nós, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas no mundo inteiro, toda criança que nasce, ela já está trazendo consigo essa essência do pecado de Adão e Eva, mas que continuou, mesmo assim, Noé e seus filhos não se tornaram puros, continuaram com os mesmos problemas, né? Lá em Adão tiveram o homicídio de Caim, ou seja, Caim mata Abel. Aqui, quando Noé e seus filhos já estão próximos de procriarem, o que é que acontece com Noé e seus filhos? Acontece esse pacto, essa maldição que Noé faz com relação a seu filho mais novo, né? Então, isso serve de exemplo para toda a humanidade, que o pecado jaz à porta, seja das famílias, seja de cada ser humano. Ele sempre jaz à porta. Cabe a cada um dominar e obedecer à vontade de Deus. Amém?